Saudações, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu não estou recebendo um centavo para fazer merchan desse cara. Na verdade, não é um merchan, assim, eu quero compartilhar impressões que eu tive a partir da leitura desse livro. Segundo, ontem eu prometi que eu faria 2 vídeos para vocês e eu estou aqui para não cumprir a minha promessa. Desculpa, não é nenhum dos 2 vídeos que eu prometi, mas eles chegarão. É porque eu acabei de ler, então eu quero falar sobre isso logo, porque senão depois eu vou esquecer. Eu daria nota 3 para esse livro. Eu achei ele ok, achei ele legal e achei necessário. Tanto que eu vim compartilhar, né? Quando eu terminei a leitura desse livro, eu fiquei pensando como é que o público reagiria se todo mundo de repente lesse esse livro. E aí eu imaginei as nossas pessoas divididas em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo que continuaria xingando ele e não escutaria e não prestaria atenção em nada do que ele escreveu, porque já não gosta da pessoa, já não gosta do viés ideológico dele, já não gosta do posicionamento político dele. E acho que é contra isso que a gente tem que lutar, né? Contra silenciar o outro porque ele faz parte de um grupo que não é o nosso. Se é que existem grupos, a gente não deveria estar enxergando o mundo dessa forma. Mas aí, esse livro ele é prova de que você não precisa concordar política e ideologicamente, né, com o escritor ou com o autor de alguma coisa para conseguir absorver alguma coisa boa daquilo que ele escreveu. E esse livro ele realmente é muito bom. Dentro daquilo que ele se propõe a te passar. Eu falei 3, né? Eu imaginei o público dividido em 3 grandes grupos. O que nem prestaria atenção e continuaria com raiva dele. Um segundo que falaria, puta que pariu, realmente é isso mesmo, isso daqui mudou a minha vida e esse livro é extremamente necessário. E um terceiro grupo que falaria, ok, é uma leitura ok, eu já sabia, não agregou muita coisa à minha vida. Bacana. Eu tô mais pro terceiro. Embora eu tenha descoberto muitas coisas que foram muito legais e tenha assim, um detalhamento muito maior de coisas que eu já suspeitava. E não é que eu estava certo, eu vim aqui depois que eu terminei de ler o livro, eu vim no site da Amazon e comecei a ler as avaliações desse livro. E eis que as pessoas estão meio que cabem nessa divisão preconceituosa e generalista que eu criei. Teve gente que começou a assistir porque viu, escutou que o Guilherme Boulos está lendo esse livro atualmente. Coincidentemente foi o meu caso. Eu estava assistindo o debate lá e eu vi o Boulos falando que ele estava lendo esse livro e aí eu tive curiosidade de saber sobre o que ele fala. E teve gente que falou sensacional, necessário, o cara é muito sensato, e teve gente que falou o que já costuma falar lá no blog dele, porque ele recebe muito mais ódio do que elogios. Bom, o que nós temos aqui? Basicamente o livro ele é um desabafo de um jornalista espanado, exausto, cansado de tanto ódio e de tanta mentira. O cara é jornalista, então ele tem que lidar o tempo inteiro com fake news. E o tempo inteiro com a falta de interesse das pessoas de saberem o que é a verdade, porque elas só querem ficar bravas com o meme, elas só querem ficar bravas com o fake news, elas só querem ficar bravas com a headline lá, com a manchete, né? E não querem se aprofundar. Então vários jornais, o que eles fazem? Eles ficam replicando as manchetes que dão view, que dão relevância, que dão likes, que geram dinheiro com o patrocinador, e depois eles vão publicando erratas, mas numa letra minúscula lá no final, num lugar que você nunca vê. Então, tipo, foda-se você. Foda-se que a gente mentiu pra você. O que importa é que você visitou a nossa página, a gente recebeu a nossa grana e fica aí, trouxa. Por quê? Porque eu sabia que se eu colocasse uma notícia mais aprofundada, você não clicaria no link e eu não ganharia dinheiro. Então, assim, você vê que grandes canais tradicionais de notícias com muita gente especializada, bem preparada, de opinião forte, de bom julgamento, eles estão perdendo para mini blogs que são patrocinados por aqueles grupos que têm interesse em fazer a população pensar daquela forma. Isso, cara, é realmente muito perigoso, mas não é novidade, que já acontece há muito tempo. Se você nunca ficou sabendo de como funcionam as empresas que geram opinião, que geram bolhas de opinião, esse livro tem muito a te agregar por um preço muito pequeno. Cara, R$17 é mais barato do que um patch no BDO, né? Se você joga BDO, para o público do meu canal, acho que esse daqui não vai ser uma grana lá tão pesada, tão relevante, e você vai descobrir como funciona esse universo. Cara, é espetacular.
você tem empresas sendo pagas, contratando profissionais de boa escrita, de boa formação, que ficam gerando infinitos perfis. Esses perfis eles vão se juntando em emaranhados e eles vão criando realidade, a existência um dos outros. Então você cria vários bots, então você tem o pai, você tem a mãe, você tem a esposa, você tem o chefe, você tem um grupo, você vai criando comunidades, eles vão se entrelaçando. E aí um daqueles que é sempre curtido e compartilhado por todos os outros, então ele já vem com uma visão respeitada, ele já vem com relevância, ele vai lá e lança uma notícia, os outros começam a propagar, esses outros podem estar fazendo amizade com você em comunidades de jogo, comunidades de interesses em comum, e de repente aparece lá na sua timeline uma notícia absurdamente fake, que por ser chocante começa a ser compartilhada e as pessoas começam a todas pensar daquela forma. E é aquilo que a gente estava falando, a validação social da notícia, porque um monte de gente acreditou, todo mundo de repente acredita. Agora talvez tenha menos gente falando da teoria de conspiração de que o ataque ao Bolsonaro tenha sido irreal, né? Porque senão ele já teria sido descoberto. Cara, não dá para esconder um negócio desse tão bem por tanto tempo. Não é possível que nenhuma daquelas pessoas não seria cooptante com o que aconteceu. Mas no início, enquanto as pessoas começam a dizer que assim, a facada foi de mentirinha, você tem uma adesão, cara, gigantesca de gente, e toda essa gente acreditando nessa história, ela parece que valida a sua crença. Então as pessoas elas passam a se sentir certas, porque elas têm muitas pessoas certas daquilo junto com elas. Isso é muito perigoso, e esse livro ele aponta muito a origem dessas crenças, porque existe interesse econômico, existe interesse político em moldar, em criar essas bolhas em torno dessas pessoas. O livro ele traz também um guia de como você identificar essas notícias, e no final, né, depois de muito desabafo, depois de muita dor da parte dele exposta, eu achei até exagerado em alguns momentos, mas completamente compreensível, ele começa a te dar um guia de como você gerar notícia falsa e como você fazer memes que vão viralizar, e eu achei essa parte muito engraçada. É claro, ele não quer que você vá lá e faça isso, mas ele quer que de forma inversa você comece a identificar o tipo de notícia que você consome e se você é da pessoa que compartilha ou não. Teve uma parte bem cansativa onde ele aponta bastante o viés ideológico dele, mas não passam de 5 ou 6 páginas, eu não sei o tamanho da página disso. Como eu li no Kindle, eu não tenho a dimensão do tamanho do livro, mas foi uma leitura super rápida, em 2 sentadas, uma sentada de repente, aí você consegue terminar a leitura toda. E vale muito a pena, cabe muita reflexão. Eu não gosto de compartilhar as minhas marcações, porque as minhas marcações elas têm valor para mim, eu interpretei da minha forma. Mas tem algumas que eu acho que realmente valem a pena. Tem alguns pontos de reflexão como esses aqui. Deem uma olhada. Eu fui ver se eu podia fazer isso e aparentemente eu posso, tá? Ninguém vai me processar por isso. Mas deem uma olhada nessa fala aqui, o planejamento para a discussão de valores e do respeito às ideias divergentes é tão importante em uma escola quanto o conhecimento técnico. E cara, como isso é verdade? Como a nossa educação ela ainda é pré-Google, quando a informação ela não estava disponível imediatamente em qualquer lugar, né? Então a escola ela te dava informação e falava, toma, aprende, memoriza, guarda pro resto da sua vida, porque nunca mais você vai ver essa informação dando sopa na rua para você saber. Então memorize. E aí de repente veio o Google e tipo você taca no Google e a informação ela você é soterrado com a informação. E hoje o foco ele tem que estar muito menos na memorização, na absorção do conteúdo que você tem que decorar porque vai cair na prova, do que, muito pelo contrário, estimular a capacidade de você lidar com uma sobrecarga de informação com a qual você é bombardeado o tempo inteiro. Então a gente deveria discutir muito mais valores e aprender a conviver e a lidar pacificamente com ideias divergentes, a poder interpretar o nosso mundo com bom senso. Sim, a nossa educação ela precisa mudar nessa direção. Essa foi a minha interpretação, talvez não seja nem o que ele quis dizer lá no começo. Depois teve uma parte que eu compartilhei no Facebook ontem, que eu achei sensacional, que ele diz: substitua Levi Fidelix por qualquer político extremista que está incitando ódio aí em suas campanhas, tá? Porque o populista ele tem que criar o nós e tem que criar o inimigo eles. Então, assim, nós vamos salvar o país porque nós somos os únicos que queremos o bem do país. Todos os outros são vilões que querem o mal para o país. Eles são inimigos que devem ser combatidos, então a gente tem que se proteger deles e é por isso que vocês têm que votar em mim, para me dar poder para derrubar eles. Esse é o discurso populista. Se você identifica
identificou algum dos nossos candidatos nesse espectro, não é mera coincidência. Substitua então o Lipfidelix por qualquer um desses candidatos e aí você vê que eles dizem que eles não incitam a violência. Não é a mão deles que segura a faca ou o revólver, mas é a sobreposição de seus discursos, é a repetição de suas falas, é a exaustiva repetição da mesma coisa, né? Da gente precisa acabar com essa gentalha desgraçada que está aí e que ao longo do tempo distorce o mundo e torna o ato de esfaquear, de atirar e atacar em coisas banais. Então eles se dizem necessários, como se eles fossem divinos, e aí as pessoas que vão alimentando lentamente a intolerância vão lá, são consumidas por isso e fazem o serviço sujo. Então uma pessoa que já não bate muito bem na cabeça, ela projeta então esse inimigo, ela passa a enxergar realmente esse inimigo da maneira como ele está sendo descrito, e aí ele pensa em fazer o bem para a humanidade, o bem para o país dele, e aí ele tenta dar cabo de uma pessoa que teoricamente é o inimigo da sociedade. Sim. Qualquer semelhança com o que aconteceu essa semana não é mera coincidência. E eu vou deixar vocês aí com uma última citação que muita gente não faz diferença alguma entre um texto opinativo e narrativo. E cara, como isso é verdade? Qual a diferença de um texto narrativo e opinativo? Eu canso de ver gente me atacando porque eu não sou neutro. Então, cara, como que você faz um canal de opinião sem expor uma opinião? Eu não tenho que ser neutro porque eu não sou um jornal, né? Então, saiba a diferença entre um texto opinativo e narrativo. Infelizmente, os nossos textos narrativos do nosso país, eles são opinativos. Porque você olha para Veja, você sabe... É nítido de que partido eles são. Você olha para a Folha, você tem escancarado lá quem eles apoiam, quem eles protegem. Então, supostamente, os veículos de notícias que deveriam ser neutros e nos dar o acontecimento, eles controlam a narrativa do jeito deles. Pega as últimas 500 capas da Veja e leia lá. E aí talvez você entenda de que partido eles não gostam. E eu não tô falando que esse partido é bom, pelo amor de Deus. Mas é que quando você for ler uma notícia, você tem que considerar que a narração que os fatos eles estão por trás da narrativa. Então você tem que ver como é que a pessoa está descrevendo aquilo para chegar na verdade que está lá atrás. Só que ao invés de mandar essa pessoa calar a boca, desgraçada, maldita, filha da puta, porque ela defende um partido tal, você tem que escutar o que ela diz e o que todos os outros dizem para talvez chegar mais próximo da verdade. Eu acho que esse livro é uma incitação ao debate, ao bom senso, e ele deve ser lido sim porque ele é bem útil, quer você compartilhe dos ideais políticos do jornalista ou não. Se você não está entendendo por que um canal de BDO está mandando você ler um livro de um esquerdista desgraçado, espere meu próximo vídeo, eu vou me posicionar em relação ao futuro do canal e a geração do conteúdo, embora eu já tenha dito isso antes, eu vou retomar esse assunto. Eu não vou ficar falando de política para sempre, mas se você não gosta desses conteúdos aleatórios que eu tô trazendo, sinto muito, eu não vou deixar de falar tudo que eu tenho vontade para falar só de BDO. Esse canal nunca foi só de BDO. Basicamente, tudo que eu tinha que falar no próximo vídeo era só isso, então talvez eu nem faça. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu não aspiro ser uma booktuber tão foda quanto Tatiana Feltrin, por exemplo, que é uma pessoa que eu amo, mas lentamente do meu jeito e pro meu público eu quero tentar motivar vocês, incentivar vocês a leitura enquanto vocês fazem life skill, porque eu acho que é uma coisa que a gente está precisando bastante. Espero que vocês gostem, que seja útil, que cause reflexões. Até a próxima.